Tudo bom, Marcelo? Como é que tá? Não tem boa tarde. Tudo bom? Não sou Jornal do Almoço, não te preocupa. Então, como é que tu começou a jogar pádel? Aonde te veio a primeira, assim, olha, pádel? Cara, eu veraneava no Uruguai, lá em Punta del Este, isso em minha infância inteira, e jogava tênis. E ia em fevereiro pra lá e via o pádel, isso na década de 80, assim. Me lembro de começar a jogar a primeira vez lá em 89, e faltou uma duplinha na beira da praia, que tinha uma quadra lá em Solanas, na beira da praia, e faltou uma parceria com os argentinos, e eu e meu irmão jogávamos frescobol, razoavelmente bem, assim. Os caras jogavam jogando e nos convidaram para jogar, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com o pádel, né? E achei um esporte meio estranho isso aqui, né? Os caras não se mexem, nos ganham com uma facilidade, né? Mas realmente a gente não jogava pádel ali, a gente jogava tênis na quadra de pádel. Isso foi o começo, assim, em 89. Então, dali, a achar um esporte ruim, achar um esporte estranho. Isso, nunca achei ruim. Não, é um esporte diferente. É, diferente, né? E já nota as diferenças entre o tênis e ele? Isso, bastante, assim, né? A gente notava que os caras se movimentavam um pouco em relação a gente, que eram mais gurias, assim, e a gente perdia, assim, vergonhosamente, né? Se arrebentava todo, correndo, não adiantava nada. Então, a partir dali, a gente começou, aí depois teve, no final desse verão, teve um torneio entre os brasileiros, que aí eu e meu irmão entramos e a gente ganhou, né? Aí disse, Rodrigo, aqui achamos um esporte, né, para nós jogar, né, sem treinar, já dá para ganhar e tal. Mas depois a gente foi ver que a gente não jogava nada, né? E os brasileiros que a gente competiu eram menos ainda. Aí daí vem o envolvimento, daí vem até a chegada da primeira categoria. Eu sempre fui um jogador, como é que eu posso dizer assim, médio. Joguei sempre a segunda categoria, aí sempre chegando, e teve uma época que eu joguei a primeira, mas fui um jogador de primeira medíocre, assim, cara, um cara intermediário. Nunca tive grande resultado, me faltava um pouco de golpe mesmo, assim, comparando daí com a turma que jogava na época, que era o Mauro Brandão, o Pablo Oliver, até mesmo o Reinaldo, irmão do Pablo, né? Toda aquela Beto Ferreira, o Beto sempre foi meu ídolo no pádel, né? Até hoje né? Mas começou, o Beto era um monstro, assim, como ele é para mim até hoje, mas aí já mudou um pouco a relação, né? Naquele tempo eu olhava o Beto com o olho assim, né? Primeira vez que eu joguei contra ele, eu não conhecia ele, o Luciano, o irmão dele, eu e meu irmão nos enfrentamos no primeiro torneio que teve na Valau aqui em Novo Hamburgo, e a gente olhou assim, ganhamos a primeira dupla, era eliminatório. Olhamos lá, vamos pegar agora o Beto Ferreira e o Luciano Ferreira de Pelotas. Aí o meu irmão ainda me disse, beleza, vamos pegar esse cara de Pelotas. Nisso estava o pai do Beto, esses são meus filhos. Aí nós perguntamos, joga bem, sim, jogam direitinho e tal, o cara foi super humilde. Cara, resumindo a história, tomamos a maior prêmio da história do pádel. Não fomos fazer um ponto nele, estava no sub-7 já, né? Porque a diferença era astronômica, isso era 90, assim, tinha início de 90. Então, ali que eu tive o primeiro contato, assim, com um jogo de alto nível. E aí a gente viu que estava muito abaixo. A partir dali a gente começou a treinar mais, né? O meu irmão até quis largar, né? Achava que jogava bem. E depois a gente começou realmente a treinar. Quando eu ia para Punta del Este, eu gastava todo o meu dinheiro em aula de pádel, em dólar. O pessoal saía para a noitada e eu ficava para gastar um dinheirinho lá em aula de pádel. E aí comecei a treinar e cheguei a ter assim, os resultados médios. Eu nunca fui um jogador de ponta mesmo. Mas sempre gostei da estrutura do jogo, de compreender. Sim. E como é que surge a transição do Marcelo jogador para o Marcelo professor primeiro? Esse teu interesse sempre foi grande. Sempre foi grande. E aí como surge esse... Eu fazia direito na Unicinos, né? Eu trabalhava como advogado, inclusive no escritório da família. E fazia karatê na Academia Okinawa, aqui em Porto Alegre, onde veio a gente, em função da minha, como é que eu posso dizer assim, um pouco da minha influência do Flavinho, o primeiro professor aqui de Porto Alegre, a gente foi
foi atrás para ver como é que se fazia a quadra de paddle, porque não tinha. A gente foi para Ponta del Este, medir, porque não tinha internet naquele tempo. Não tinha medição. E a gente botou uma quadra menor na Okinawa. E o Flávio começou a dar, deu tão certo que ele se botou outra quadra, mais uma, daí não tinha professor, eu comecei a auxiliar ele, mesmo fazendo direito, daí eu ia quebrar uns galhos para ele lá, e aí comecei a aprender um pouco com ele, ele começou a fazer uns cursos, me passava, e depois disso que eu comecei a realmente migrar e até pensar que foi o que aconteceu posteriormente, largar o direito e realmente me dedicar exclusivamente ao pádel. E aí tu chega no nível de professor de pádel, Sim. tu atinge, tu é procurado por isso. E aí tu sai de Porto Alegre, né? Como é que tu já deu aula em quantos lugares? Já? Eu nunca dei aula fora de Porto Alegre, né? Sempre foi aqui. Aqui em Porto Alegre eu fui o segundo cara a começar a dar aula, o primeiro foi o Flávio, né? E aí a gente foi fazendo alguns cursos de pádel específicos, né? Com o Fanieri, foi o primeiro cara a ganhar do Gattiger e do La Sainz lá, quando eles eram um cara que entendia muito de pádel. Gattiger é muito. E depois o Breia aqui, posterior, a gente foi se qualificando, assim, a gente que eu digo os professores aqui de Porto Alegre, que é o que eu tinha um pouco mais de contato. E aí a minha vida toda foi nas academias aqui, né? No Nica faz, sei lá, 12, 13 anos que eu tô, mas sempre estive no Nica desde a inauguração aqui como participante, jogador e tudo, sempre muito envolvido. O Nica é a tua casa, é a tua segunda casa. Eu te diria que o Nica é a minha primeira casa, cara, assim, às vezes eu tô mais feliz aqui do que na minha casa mesmo. Eu passo, às vezes, 12, 14 horas aqui por dia e saio daqui porque não tem a minha estrutura aqui, senão eu realmente me sinto muito à vontade. Então, hoje em dia, agenda lotada o tempo todo, aluno o tempo todo? É uma loucura, tio. Em torno de 12 horas de aula. Às vezes quando tem uma folguinha assim, eu aproveito para botar as pernas para cima. A carcaça já está um pouco batida, né? Então, quando tem a folguinha, tu tem que ficar dando entrevista ainda, né? Não, isso é um prazer, ainda mais para vocês. Aí sai dessa transição de professor para treinador da seleção. Como é que foi isso? Como é que foi o convite? Tu pensou antes de aceitar ou foi uma coisa imediata? É aonde tu queria estar? Na verdade, eu sempre acompanhei, né? Eu nunca quis estar nessa posição, porque eu achava e acho que tem que ter uma dedicação muito grande para conciliar com as aulas, né? E a gente não tem tempo mesmo. E eu acompanhava, claro, a Denise, que é presidente da Cobrap, eu sempre tive acompanhando. O Rafa já foi técnico, o André também, já eles como jogadores, esses são meus parceiros aqui como professores, né? Então eu sempre tive no meio, inclusive algumas reuniões que tinha, eu participava, né? E no ano que passou, né, a Nica me fez esse convite para feminina. E eu, em princípio, fiquei meio assim, apesar de sempre acompanhar e gostar muito de trabalhar com as mulheres. Estava aí que ela me convidou para mim entrar como técnico da seleção feminina e eu não respondi na hora, porque primeiro eu fui dar uma pensada com calma e daí fui falar com a minha esposa, né, com a Betina. A Betina que, se estivesse jogando, estaria na seleção? Não, mas não pelo treinador, porque por jogo ela tem. Não, ela tem um jogo, mas é uma primeira que teria que melhorar bastante. Tá. Não, porque uma vez eu perguntei isso pra ti no campeonato e vou te perguntar de novo agora, se a Betina estivesse jogando e se a Betina estivesse em alto nível, como ela tem, tu convocaria ela? Se ela estivesse em alto nível, eu convocaria, sem problema nenhum. Sim. Tá, mas aí voltando. Te deu aquela vou ou não vou? Eu pensei, vi como é que ia ser o negócio do tempo, o meu envolvimento, conversei com a Nica bastante, com o Beto também, que foi o que armou essa composição com a Nica, né? E aí disse pro Beto que se ele abraçasse comigo também, junto, né? Tanto a masculina quanto a feminina me ajudando nesse trabalho, nesse projeto, não me deixando trabalhando sozinho.
que eu topava. Para mim foi muito legal, porque eu sempre me dei muito bem com a mulherada toda no padel, né? E sou um cara super acessível e acho que é uma parceria que tem dado certo, assim, tenho me esforçado muito para que o negócio funcione, pensando no coletivo do padel, mas com foco no feminino, principalmente. Né? E eu e o Beto trabalhamos de uma forma conjunta isso. Né? Botando o masculino, a gente conseguiu aproximar o feminino do masculino, que sempre foi uma coisa meio separada da outra, que é uma das primeiras coisas que eu queria poder fazer. Né? E o fato de eu estar muito próximo dos guris também aqui, como meus parceiros e amigos, fica um pouco mais fácil. E acho que hoje a gente conseguiu uma parceria muito grande na Cobrapa toda, com esse foco assim, de aproximar a seleção masculina da feminina. Deixar a gente tem uma seleção só. Deixar em uma seleção brasileira. E aí vem a estreia como treinador no Sul-Americano. A estreia foi no Sul-Americano, né, que foi espetacular. Né? A gente acabou fazendo um grupo super unido, super fechado, super bacana, que teve um resultado super bom também. A masculina ganhando o torneio, a feminina beliscando ali, foi por muito pouco. Jogaço contra a Argentina, no detalhe. Então acho que tem tudo para o negócio ir crescendo realmente. E ainda assim, ainda falando de seleção e o Mundial agora, tua expectativa por feminina da apresentação no Mundial? A minha expectativa na feminina agora no Mundial é que a gente hoje é a quinta seleção do mundo e a gente tem que avançar, nós temos que sair desse lugar e ir lá para cima. Então eu acho que a seleção da Espanha é uma seleção praticamente imbatível, né, na feminina, né, que a gente, se cruzar com elas, tem que ir lá jogar, encarar igual. A Argentina é uma espetacular seleção, mas dá para jogar, é mais ou menos o grupo que teve no Sul-Americano. E depois a nossa seleção tem que jogar bem, atuar bem, né, e ganhar dos outros países, não só ficar pensando naquele foco da Argentina e da Espanha, né? Jogar com o foco de sair do quinto lugar para ir para frente, conseguir um resultado melhor. Um terceiro seria ideal. Eu não te digo nem terceiro, eu tinha vontade de ser segundo, né? Eu acho que a Espanha é impossível. Mas a Argentina dá. Mas a Argentina, a gente dá para beliscar, a gente viu isso que dava para beliscar. E eu confio muito nas gurias, Dá para jogar contra a Argentina vem forte até, mas ainda eu até acho o Nito um excelente treinador, mas acho que a convocação da filha dele ainda foi prematura, apesar de eu achar que ela está jogando bem. Eu acho que ela ainda tinha que provar mais alguma coisa para chegar, mas não sei. Eu acho que ali o Nito investe muito no futuro. Sim. Eu gosto também um pouco dessa perspectiva, de olhar alguns atletas assim, hoje, mas já um pouquinho mais para frente, assim, vendo uma possibilidade das pessoas melhorarem, já dando uma experiência com uma pessoa mais crua e depois para lá na frente também. Lá na frente, mas é uma questão de opção realmente. Tá. Né? Agora saindo do treinador e voltando ao Marcelo jogador. Tu já falou aqui, tu repetiu várias vezes que teu ídolo é o Beto. Então me descreve então um jogo perfeito. Tu colocaria ele ou não? Quem são os quatro? Cara, aonde? Sem dúvida nenhuma era eu e o Beto contra o Bela e o Pablito, com um final feliz para nós, obviamente, mas isso é um sonho. Não, o jogo é possível de acontecer, porque o Pablo é cria daqui. O Pablito é nosso, né? O Pablo é daqui, mas agora já o final feliz para vocês. O feliz vai ser dificílimo, cara. Eu acho que só se eles estivessem com as duas pernas quebradas. Sei. O Bela e o Pablo estão um nível muito acima ainda, né? No principal, eles estão um nível ainda. Eles estão num nível acima de tudo. Tu vê que os outros são uns monstros, né? Que a gente não consegue ver qual é o melhor, né? E aí vão enfrentar eles e a gente vê quem é o melhor facilmente. Né? Que eles têm um jogo coeso, né? Impressionante. A leitura que tem o Belasteguin de fazer funcionar as jogadas dele, do Pablito também, né? Então é uma coisa incrível. Né? Então, e falando do Pablo,
Além de tudo, tu é preparador da dupla 1 hoje em dia, do Júlio e do Lucas. Ali, no meu nível, eu faço uma comparação muito que seria basicamente o casamento do Federer com o Nadal. A força com a habilidade. Tu que treina os dois, o que tu vê dessa dupla? Eu acho que tu fizesse uma colocação muito feliz, cara. É por aí mesmo. O Lucas é um cara que é muito novo ainda, né? Que vai crescer demais ainda, né? Assim a gente espera, né? Porque é impressionante. Vai crescer demais. Então ele é um cara dedicado demais. Então vai chegar num nível técnico ainda. Ele tem muito a crescer. Isso aí. E o Júlio, o que eu vou falar do Júlio, né, cara? O cara é um monstro do nível desses caras que estão na Espanha, top, e ele só não tá nesse nível porque tá aqui no Brasil e trabalha com outra coisa. Não é o pádel. Não, uma pena. O que deixa ele ser mais impressionante ainda. Sim. Porque daí ele vai lá e faz jogo de igual para igual com os caras que só jogam pádel, profissionais disso realmente, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil de ser, né? Uma pena, ainda não é. Ainda não é. Ainda vamos progredir para isso. Né? Então, uma mensagem, quem é que está te ajudando hoje em dia, nos patrocínios, tudo. Expor aí o que tu espera e o que tu prepara para o Mundial e para o ano que vem. Qual é a sequência do pádel no ano que vem, assim? Eu acho que o pádel está numa fase que está crescendo demais, né, pelo interior. E aqui na capital também tem alguns projetos que vão sair, que vai funcionar muito o pádel. A ideia é que realmente a gente consiga englobar um maior número de pessoas e o esporte realmente ser alavancado de uma maneira que a gente precisa ter, né? E eu vejo que esse campeonato mundial é uma chance muito grande da gente fazer um bom trabalho lá, para trazer esse trabalho lá de Portugal para cá, de uma forma que as pessoas consigam ver que existe também um trabalho sendo feito aqui que tu pode colher fora do país, né? O ano que vem é um ano que tem também o sul-americano no Chile, né? Então tem tudo para a gente conseguir ir trabalhando, fazer um grupo bacana para ir lá e fazer uma boa representação também. Obrigado, Marcelo. Querido. Tu é o melhor, velho.